Alfenas foi a cidade com mais registros de casos de coronavírus na semana passada. A cidade bateu recorde no número de confirmações desde o início da pandemia. Apesar disso, a prefeitura não seguiu orientação estadual e a cidade continua na onda amarela, que permite a abertura de serviços não essenciais. Foram 355 casos em 7 dias, quase o dobro dos registros de Pouso Alegre, segunda cidade com maior aumento de Covid-19 na semana passada. O Reinaldo foi uma das vítimas do coronavírus. Comecei a ter muita febre alta, acima dos 38 graus. Tomei paracetamol para ver se baixava, mas não baixava. E então, na madrugada eu comecei a ter tosse. E foi uma dor muito forte que eu senti. Aos 40 anos e sem outra doença pré-existente, o Reinaldo precisou de internação no CTI durante o tratamento da Covid. Você fica isolado, fica numa área que é o CTI Covid, né? É uma área restrita, você não pode receber visita e é assim, bem tenso, porque você fica ali com incerteza, você fica com muitas dúvidas, você às vezes acha que não está tendo evolução, dá desespero sim, você chega a chorar também, você vê colegas de quarto chorando, é muito complicada a situação. Hoje pela manhã, a ocupação de leitos de CTI para tratamento de coronavírus estava em 65%. Para especialistas, o número de casos em Alfenas aumenta por 2 motivos principais. O primeiro é que a cidade faz mais testes para tentar identificar pessoas com sintomas iniciais e barrar a transmissão. E o segundo é que as internações ainda são reflexo do mês de setembro, já que os pacientes costumam ficar pelo menos uma semana no CTI quando precisam da internação. Por enquanto, ainda não há sinais de que essa situação pode estabilizar aqui na cidade. A gente teve aquele pico em setembro. Com o pico você tem um aumento enorme do número de internações. A princípio esses pacientes eles vêm para a enfermaria. Depois esses pacientes alguns deles vão complicar e vão para a UTI. Como as internações são longas, nós já tivemos pacientes que ficou 42 dias, é muito difícil um paciente fica menos de uma semana. O que acontece hoje? A gente teve uma redução das internações em enfermaria, com um aumento desde setembro e uma manutenção desse aumento nas internações de UTI. Então, as internações de UTI hoje, que estão em 65% das vagas ocupadas, ainda são reflexo do pico que a gente teve em setembro. A gente está trabalhando agora, nesse momento, com a hipótese que vai haver outro pico entre 25 e 30 de outubro por causa desse feriado. A coisa que a gente torce muito para estar errado, mas as perspectivas não são boas. Não só para Alfenas, para cada região. Na última semana, o governo estadual recomendou que o município retornasse à onda vermelha do Minas Consciente. Assim, só os serviços essenciais poderiam abrir, mas a prefeitura resolveu manter a onda amarela e os comércios não essenciais funcionam normalmente. Quem estuda os números acredita que, apesar de tanto tempo com o vírus circulando, ainda existem falhas para conter a doença. As barreiras são importantes para demonstrar que a situação é preocupante, para orientar a população, só que elas são mais efetivas naquele momento que nós já passamos, que você, nas cidades, poderia ainda não ter a introdução do vírus, como, por exemplo, é o caso de São Tomé das Letras. Eles ainda nem observaram a chamada transmissão local, em que alguém vai a um local infectado, traz para sua localidade essa infecção, ou vem alguém de uma localidade infectado e entra nesse território. Nesse sentido, o que é importante fazer? O que sempre foi importante, e nos locais em que a situação está pior, isso tem sido falho, que é identificação dos casos, rastrear o contato desses casos para que seja quebrada a cadeia de transmissão. E a população, sim, colaborar com o uso de máscaras, com distanciamento social, evitar aglomerações desnecessárias, com diversas chamadas festas clandestinas. Os jovens vão ter muito tempo pela frente na sua vida para se confraternizar, para festejar. Agora, os mais velhos, eles não têm todo esse tempo. E não é justo a gente imaginar que só porque são mais velhos e mais vulneráveis, a morte dessas pessoas possa ser mais aceitável. É preciso a colaboração de todos. Realmente é preciso a colaboração de
todos. E essa fala do professor Sinésio resume o que é necessário para que a gente possa enfrentar a Covid-19. Vamos ouvir de novo. Os jovens vão ter muito tempo pela frente na sua vida para se confraternizar, para festejar. Agora, os mais velhos, eles não têm todo esse tempo. E não é justo a gente imaginar que só porque são mais velhos e mais vulneráveis, a morte dessas pessoas possa ser mais aceitável. É preciso a colaboração de todos. Segundo a Secretaria de Saúde de Alfenas, o aumento aconteceu porque a Prefeitura está testando todos os pacientes notificados por síndrome gripal. A secretária Devi Cabral de Assis disse que acredita na eficácia das barreiras por conta do bloqueio dos carros de outras cidades que frequentam Alfenas e que comércio e bares da cidade estão funcionando seguindo os protocolos sanitários.